som. Confirmando, acho que está tudo certo. Ok. Vamos entrar então aqui a próxima aula, que é a marcação básica, tá? Que é... Vamos depois destrinchar, e aí a gente coloca a marcação mais... uma marcação mais certa, mais precisa, mas no momento a gente vai fazer, então, iniciar a estrutura de marcação. Eu estou usando, voltei e vou utilizar ainda as marcações que a gente já tinha feito aqui antigamente, tá? E aí eu vou começar a fazer a estrutura de marcação, famosa, conhecida, bem conhecida como varal do mercado. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer, seria a ideia de topos, né? Então, seriam topos e fundos. E eu vou utilizar esse trecho aqui primeiro, ó, tá? Que foi o fluido verde fundamental aqui nessa área, nessa região. E depois a gente vai fazer o seguinte, tá? Então, ó, ele começou com um movimento aqui embaixo, seria onde que a gente inicia, então, o nosso suporte. Tem uma coisa muito importante. Eu gosto de usar cores correspondentes. Exemplo. Estamos aqui então, no movimento analítico, tá? No movimento analítico, eu gosto de utilizar as cores em cores pretas, tá? Então, as linhas pretas. Então, para eu ter uma noção rápida no movimento, quando eu estiver lá no movimento operacional, eu entender rapidamente qual é o movimento que está mais próximo. Se é o movimento da minha marcação, qual é o do H4, do diário, né, o movimento analítico, ou o movimento operacional. Então, a gente faz aqui, ó, nesse movimento verde, a base dele é um ponto de suporte, certo? Porque ele iniciou aqui, então é o suporte da região, certo? E o máximo desse movimento seria, então, a resistência, ok? Então, ó, desse movimento verde, que ele acabou nesse verdinho aqui, a gente tem esse movimento fluido chega até aqui nessa região aqui em cima. Eu posso utilizar aqui, ó, então no movimento verde, não tem nenhum problema, depois a gente avança isso. Tô falando desse movimento aqui, ó, não esqueçam, tô falando deste movimento aqui, ok? Então, na sequência, tivemos esse movimento de fluido, e aí tivemos um recuo, o recuo natural, que quase foi 100%, né? Ó, então, ele iniciou aqui, foi lá em cima, foi sem parar, parou aqui e começou a fazer o movimento inverso, que quase foi 100%. Ó, ele faltou só esse restante para concluir 100% do movimento, tá? Mas depois de um tempo ele faz um movimento aqui e começa a retomada. Então, essas marcações a gente vai fazer o seguinte, ó. Então a gente tem a gente inicia aqui ao mesmo, e aí a gente entra no mesmo contexto, tá? Então se a gente teve uma base aqui e aqui foi o fim do movimento verde, a gente vai fazer também do movimento vermelho. Então a gente tem uma resistência aqui em cima, né? Um ponto de informação aqui em cima. E ele acaba aqui embaixo. Ele acabou aqui, né? Ó, porque a gente teve mais movimentos verdes aqui concluído. Porém, essa marcação aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, porque eu tô vendo que ele tá aqui. Tá? Eu tô vendo, ele já acabou aqui. Então, depois que ele fez o movimento aqui. E aí, vai. Então, a gente tem aqui já o primeiro esqueleto de marcação do suporte e da resistência. Tá? Suporte na região superior, inferior e resistência na região superior. Então, aqui a gente tem suporte. Cadê? Não. Coloquei errado. Deixa eu marcar aqui. Então, aqui a gente tem uma resistência. E aqui embaixo a gente tem um suporte.
tá? É dentro dessa região, não esqueça. Então, é no contexto. É neste contexto total. Ó, uma resistência e um suporte. O suporte até ficou certinho aqui, né? Eu vou deixar certinho aqui, então. Ó. Então, aqui nesse movimento, se a gente estivesse vendo aqui, ó, se estivéssemos assim, o movimento, então, estaria o suporte aqui embaixo e a resistência lá em cima, e ele está fazendo o movimento dentro deles dois, tá? Não esqueça, estou analisando o movimento analítico. Analítico. Ok. Então, aqui, ele foi, voltou, clicou, tocou aqui embaixo, foi, tocou lá em cima novamente, foi, tentou tocar lá em cima de novo e desenvolveu esse movimento fluido forte aqui embaixo. Esse movimento bem fluido, né? Ó, foram várias barras consecutivas de vermelho. Só essa aqui que foi verde, mas depois eu explico que essa daqui é um contexto vermelho também, essa barra, tá? Mais adiante a gente destrincha isso. Mas um movimento muito forte. E aí o que acontece? A gente tem outras linhas para serem marcadas. Ó, a gente desse movimento vermelho, ele iniciou lá na resistência de dias, né? De alguns dias, já de semanas, se for falar a verdade, porque a gente está vendo cada barra aqui um diário. Então, ele fez essa resistência muito forte e, consequentemente, ele não conseguiu romper a resistência e voltou. Aqui tem um ponto também muito importante, ó. Aqui, ó. Tá? Ok. Marcando, ó, eu tô marcando. Ó, então eu tô fazendo suporte e resistência, cada vez vai ficando mais importante. Como eu tô no diário ainda, no ponto analítico, todas as minhas linhas serão pretas, tá? Isso é um ponto de informação muito importante também, que não pode deixar passar. Beleza, se estivéssemos aqui, ó, se estivéssemos aqui, nesse movimento aqui, ó, e ele começou a desenhar, fez suporte, tocou no suporte, nesse suporte aqui, na verdade, ele não existia, né, ó, então, ele tava aqui, ó, tá, ele vira suporte depois que ele começa a fazer o movimento verde, e aí ele fez um movimento verde ali naquele movimento, porque ele acabou o movimento vermelho, então ele começa o movimento verde. O movimento verde é forte, ó, até bonito, com muitas barras verdes consecutivas. Isso é interessante também, tá? Mas isso aqui, ó, ainda é informação de que ele quer cair mais, tá? Todo esse movimento todinho aqui é informação que ele quer cair mais. E aí, o que acontece? A gente tem uma linha muito importante aqui, ó. E aí, para não ficar completamente cheio de linhas, o que eu faço? Tá? Cada um tem um método interessante de utilizar, porém eu utilizo o seguinte. Quando ele começa, ele toca no, ele tocou no resistência, tocou no suporte e começou a voltar do suporte para cima, e ele para aqui, ó, porque eu tô vendo que ele parou, né? Ó, a gente tá aqui, ó. Então eu vi que ele parou aqui e aí ele começou já a não ter mais força. E eu sei porque ele parou aqui, tá? Mas depois a gente entra nesse contexto. Esse ponto aqui, eu coloco ele de uma outra forma de linha. Eu gosto de usar a linha tracejada, tá? Porque ela não é uma linha, é uma linha que pode ser rompida. Essas linhas de resistência, se ela for rompida, ela quebra. Neste caso, quando a gente utiliza a tracejada, ela pode muito bem ainda continuar aqui em cima e depois voltar, tá bom? Só que aí que eu coloco tracejada, por quê? Porque é um ponto intermediário. Tanto que eu não posso falar que isso aqui é uma resistência. Sendo que se eu estou analisando o diário, a resistência está aqui em cima ainda. Está no 84, ó. Do 83 a 84. E o suporte da vez está entre 72 a 75. Esse é o suporte e esse é a resistência. Então, se ele está no ponto intermediário, que é no meio dos dois, não significa força. Significa que ele pode muito bem ir para cima e para baixo. Entendeu? Aqui ele não tem muito lado ainda. A não ser depois que você faça uma análise mais com o movimento mais adentro, né? Então, você diminui o tempo gráfico e aí você consegue fazer uma análise um pouquinho melhor. E você já consegue identificar esses movimentos aqui, tá? Mas aqui eu coloco, então, um ponto intermediário e para eu ficar atento. E aí esse ponto intermediário, olha, ele tem outro ponto aqui, ó, esse verde aqui, ó, tá vendo? Esse verde forte, esse último verde aqui, eu também vou colocar como um ponto intermediário. Por quê? Porque ele fechou acima, ó. Ele fechou lá em cima, ó.
Então, são dois pontos intermediários, né? Lembra? A resistência ou o suporte, eles são áreas, eles são uma região entre o outro, de um ao outro. Então, a resistência aqui também é a mesma coisa, consequentemente, o ponto intermediário também será uma região, né? Não é um ponto fixo, é uma região. Ok, coloquei ele aqui, fechou, beleza. Ele já começou a ter um movimento oposto dessa região e começou a ter quedas. Tá, ó, voltou, quebrou o suporte. Quebrou o suporte. Então, a gente já pode pensar que aqui, ó, inicia uma outra zona de vendas, ó. E ele vem parar lá embaixo, ó. Ele vem parar aqui embaixo. Por que ele vem parar aqui embaixo? Isso é uma resposta que eu gostaria que muito que vocês fizessem, que vocês me respondessem na hora. Mas eu já vou responder, ó. Ele abriu aqui, ó. Ele abriu essa barra vermelha, ela abriu aqui no vermelho e iniciou um movimento de venda. Um dia vendendo, outro dia vendendo. Esse dia verde aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Consigo. Mais ou menos, né? Ó. Então, ó, esse verde aqui, ó. Esse verde aqui, ele abriu aqui, ó, né, ó, esse vermelho, abriu aqui e começou a cair. Quebrou o suporte que estava aqui, ó, né, nessa região. Ele quebrou porque ele fechou dentro do suporte e no outro dia ele já abriu abaixo. Então, ele faz a quebra, deixa um gap aqui, um vazio, abre vendido e continua. Porém, esse verde, ele abriu aqui, ele abriu aqui e fechou aqui. Então, essa barra de fluidez vermelha, ela termina aqui embaixo. Ó, ela termina aqui embaixo, ó, na região de abertura dessa barra verde. Tá? O que isso importa? Que o suporte renovou. Então, a gente tem uma outra zona aqui. Essa zona que ela não é intermediária, ela é uma zona... Deixa eu só clicar, que eu cliquei errado. Aqui, ó. Ela não é intermediária, aquela zona ali, tá? Aquela zona é uma zona de suporte verdadeiro. E aí ele fez o suporte, ó. Então ele abriu, acabou o vermelho, fecha verde. Só que ele está na zona de pernas ainda, tá vendo? Ele está dentro do fluido vermelho, ó. Como eu fiz aqui, ó. Tô dentro do fluido vermelho aqui. Suporte e resistência. Suporte. E agora, esse suporte aqui, ó, ele acabou. Ele não é mais suporte. Aqui, nesse caso, ele vira uma resistência. E o suporte aqui embaixo. Deixa eu marcar também. Só que lembre-se, suporte não é um ponto, né? Então, como esse ponto aqui não tem mais embaixo, eu gosto de fazer o seguinte. Como ele abriu aqui e fechou aqui, eu uso essa barra aqui como suporte, tá? Eu vou usar ela. E aqui tem um outro pontinho aqui importante também, que é essa barra aqui, ó. Então, a zona de suporte virou toda essa região, ok? Ele tá brigando que ainda, ó, tocou no suporte, foi para resistência. Isso que é um ponto muito importante também, que a gente vai debater bastante no para frente, mas zonas de suporte tende a segurar o movimento e jogar o movimento oposto. Se ele não quebra e não fecha, por exemplo, essa barra vermelha aqui, ó, essa barra vermelha, ele tinha a obrigação, ou na verdade, se ela tivesse força, ela abriria vermelho aqui, e aí ela começar a descer, testou aqui embaixo, ó, ela testou o suporte, ó, e ela fechou aqui. Só que se ela tivesse força e tivesse navegado mais, por exemplo, e ter vendido mais, e fechado aqui, ó, aqui, abaixo desse pavio, né, abaixo dessa linha, isso aqui é continuação. Então, ele continua fazendo o movimento de vermelho. Como ele fechou dentro do suporte, a gente fala que o suporte segurou. Então, se o suporte segurou, o movimento vai ser o oposto, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer... você pega o movimento que vocês fizeram
E aí começa a desenhar as linhas. Tanto é que depois, ó, tá vendo? Ó, ele não foi mais aqui para baixo, ó. O suporte segurou, trouxe uma movimentação muito forte verde. Trouxe um movimento forte, um movimento verde muito forte, que foi esse, depois o fechamento dentro do suporte, e aí começou a travar de novo. Aí o que aconteceu? Tá vendo? Aqui ele não conseguiu fechar dentro da resistência, que era o antigo suporte, certo? Ele não fechou dentro da resistência. Se ele não fechou dentro da resistência, a força ainda é de venda. E aí ele veio para baixo, ó, toca no suporte. O suporte segurou. E aí fica essa briga, tá vendo? Aí depois, no outro dia, ele faz um verde, e aí depois, um outro dia, ele faz outro verde e fecha dentro da resistência. Então, essa resistência aqui, ela não tá resistindo tanto. Ela tá começando a ter fraqueza. Outro ponto. Se ele tá fazendo um movimento de venda, né, ó, ele fez esse movimento fluido, pá, parou no intermediário, foi um movimento de venda de novo, e fez um movimento de oposição ao movimento de venda, ele começa a fechar dentro das zonas de resistência. Essa resistência aqui, como ela está no meio do caminho, ela teria que ficar o quê? Tracejada. Ela deveria ficar tracejada. Só que a gente não põe ela neste movimento, ela não vira tracejada. Por quê? Porque o movimento desse fluido, que ainda ele é muito forte, e a gente tem um movimento completo. Aqui, como a gente tem um movimento 50% da barra inteira, a gente coloca tracejado. Quando ele inverte por completo. Por exemplo, se esse verde aqui, ó, o segundo, tá? O primeiro ele tem que fechar dentro. O segundo, se o segundo fecha aqui, se ele faz um movimento verde, vamos supor que essa barra aqui, essa coisa é verde, ó. Deixa eu pôr verdinho aqui para ficar bem didático. Ó, a segunda barra verde, ele tem força o suficiente para fechar aqui, ó. Por exemplo, o que ele fez? Um movimento mais forte que o movimento inicial vermelho, que trouxe essa perna para baixo. Então, minha câmera travou de novo. Deixa eu tirar ela aqui. Então, se a gente tá anunciando que fez um movimento oposto ao movimento inicial de força, né? Porque a gente está aqui, por exemplo, ó, se a gente tivesse aqui, ó, se a gente tivesse aqui, ó, pá, né? Ele fez um movimento vermelho, concluiu o movimento vermelho, parou, fez um suporte forte aqui, ó, fez um suporte, pá, suporte. Começou a fazer o movimento oposto. Não conseguiu fazer o movimento vermelho aqui de continuação, porém ele fez um movimento oposto. Fez outro verde. Esse verde aqui, se ele fechasse aqui em cima, essa força ele teria quebrado esse movimento vermelho, tá? Isso aqui tem um nome, tá? Mas como a gente não está falando ainda dos nomes das barras, eu não quero confundi-los. Então ele fez um movimento, vamos começar a falar só de movimento de quebra, tá? Então ele quebrou esse movimento vermelho, consequentemente ele teria uma força maior. Como ele não teve essa barra, ó, essa barra lá não existiu, ele continuou dentro do movimento vermelho, ó. Então aqui seria movimentos fortes aqui para baixo. Só que aqui, o que aconteceu? Ele já fechou dentro da resistência, que era um suporte. Ele já foi um suporte uma vez na vida, né? Aqui atrás, ó. Então, se ele virou resistência porque ele foi quebrado, esse movimento já começa a ter outro olhar, tá? Então, ó, eu peço que vocês façam, então, assim, desenhe um movimento fluido. Então, vamos lá, escrever. Ó, a atividade, então, seria faça um movimento fluido da cor correspondente. Se for o movimento vermelho de venda, faça um movimento fluido de venda. Se for de alta, faça um movimento verde de alta, tá? Como a gente fez aqui, ó. Então, eu vou fazer outro aqui, ó. Esse aqui, ó, iniciou aqui embaixo, fez esse movimento e acabou aqui, ó. Pá. Acabou aqui. Ponto 1.
Fez o movimento, não conseguiu. Pô, então, aí que acontece? Aqui, ó, ele começou a voltar. Só que se ele volta, aqui já é um movimento verde. Não se esqueça. O suporte segurou, fez um movimento contra e ele já concluiu o movimento verde. Então, ó, faça o movimento fluido com a cor correspondente, desenha eles, né? E aí você começa a tracejar, e você começa a tracejar, então, faça assim, as linhas de suporte e resistência. Suporte na parte de baixo, suporte de suportar, e resistência de ser resistente. Tá? Faça isso aí. E aí fica por hoje, então, a atividade, tá?